Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei. Lá a noite não existe e tampouco a dor. Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei. Lá a noite não existe e tampouco a dor. Um dia ele falou que ia pra junto de Deus Pai, pra preparar o lugar, uma linda morada para mim. Voltaria e tomaria pra ele. Onde ele estiver eu vou estar também. Quando ele ficar eu vou estar tão bem. Minha linda estrela da manhã. Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei. Onde ele estiver eu vou estar também. Lá a noite não existe e tampouco a dor. Quando ele ficar eu vou estar também. Com meu Deus, com os anjos cantarei. Com os anjos cantarei. Lá a noite não existe e tampouco a dor. Receberei, receberei meu lar. Minha alma rejubilará. Adorarei meu Deus, um louvor que jamais cessará. O poder será tão forte que lá a vida é plena e não existe a morte. O louvor e a glória assim sem fim será. Se Deus me libertou, nada mais me prenderá. Livre, livre, finalmente livre eu sou. Todas as algemas lá da cruz ele quebrou. Finalmente livre eu sou. Livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Finalmente livre eu sou. Livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Finalmente livre eu sou. Livre eternamente eu. Descanso eterno eu terei. Finalmente livre eu sou. Livre eternamente eu sou. Descanso eterno eu terei. Essa é a grande expectativa dos nossos corações. Depois de termos vivido bem a fé, depois de termos nascido de novo, de ter buscado as coisas do alto, nós esperamos em Deus que um dia nós estaremos lá, no céu, face a face com Ele, com os anjos, cantando os louvores do Senhor. Essa é a grande graça que nós aguardamos, um novo céu, uma nova terra, onde habitará a justiça, e nós poderemos então entoar os hinos, os grandes louvores ao Senhor, com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins. Assim é a nossa expectativa. Eu tenho certeza que você se une a nós nessa expectativa, pedindo sempre a Deus que te conceda a graça da fidelidade. E o que nós queremos pedir hoje pela intercessão de São Miguel é exatamente isso, que ele lute, combata conosco para que a gente viva bem a nossa vida de fé e alcance a graça da fidelidade. Olha só, quero agradecer aqui a tantos irmãos que estão participando com a gente. Sabe que você está concorrendo aí o livro dos arcanjos com as novenas de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, escrito pelo padre Aguinaldo José. Daqui a pouquinho eu mostro mais uma vez o livro para você. E eu quero agradecer aqui a Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna, São Paulo, que voltou a ser sócia. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua decisão de voltar a fazer parte desta família que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Deus te abençoe e te guarde sempre. Muito obrigado mesmo. Está aqui também com a participação da
Severina Oliveira de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço aí para esse povo querido. Esse ano nós estivemos juntos lá no Carnaval. Obrigado, viu, pela acolhida de vocês. A Iramires Bernardes, de Presidente Epitácio, São Paulo, pedindo aqui pelo esposo Cristiano, pela cura da ansiedade, pelos filhos, apresentando toda a família. Também a Maria Clara Mauro, de Vinhedo, São Paulo, apresentando também aqui, pedindo pela sua saúde, pela conversão, pedindo por toda a sua família e por Valdeci e Aparecida. E também a Andrelina Aparecida da Silva, de Catanduva, São Paulo, pede pelo seu filho Luiz Ricardo da Silva Franco, pela libertação, pedindo essa graça especial. Tá, então, aos poucos nós vamos apresentando diante do Senhor a sua participação pelo nosso telefone 19-3871-9620. E lembrar que todos os que estão participando conosco estão concorrendo aí o livro Arcanjos e as Novenas de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, livro escrito pelo padre Aguinaldo José, que você conhece, fala tanto de anjos, né? Escreveu tantos livros sobre os anjos, e nós queremos te presentear hoje com o livro do padre Aguinaldo José, falando sobre os arcanjos. Aliás, lembrar você, não deixe de ir na missa hoje, viu? Você já deve ter assistido a missa aqui pela nossa programação, a missa das 7h45, mas vai na missa aí na sua comunidade. Quero convidar o povo aí de Carapicuíba, das cidades vizinhas. E hoje tem encontro lá na paróquia São Lucas Evangelista, com uma consagração especial a São Miguel Arcanjo. Nós vamos rezar a missa em louvor a São Miguel, São Gabriel e São Rafael, paróquia São Lucas Evangelista, lá na Avenida Inocêncio Seráfico, 2450. Temos missa hoje, às 20 horas, com uma missa muito especial mesmo, em honra dos Santos Arcanjos, e para consagrar a vida da nossa família a São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E é claro, participar da missa é sempre um momento de unirmos-nos aos anjos e santos. Eu gosto sempre de lembrar dessa dimensão sobrenatural do sacrifício da Santa Missa. Nós nos unimos à igreja triunfante, nós que somos igreja militante, que estamos caminhando rumo ao céu, nós nos unimos à igreja triunfante, que é a igreja que já está no céu. Nos unimos aos anjos, aos arcanjos, aos santos, aos nossos antepassados que já estão no céu, que já foram justificados. Nós nos unimos às almas do purgatório, que é a igreja padecente. Veja que louvor, né? Os anjos adoradores se unem a nós, junto com a igreja padecente, e essas três dimensões da igreja entram nesse profundo louvor e adoração a Deus durante o sacrifício da Santa Missa. Que beleza, né? É o jeito que nós vivemos bem a nossa vida de fé, a partir da adoração junto com os anjos. E é bom a gente lembrar disso, né? Lembrar que nós adoramos a Deus e essa adoração já é um ensaio para aquilo que nós viveremos no reino dos céus, adorando ao Senhor, adorando com os anjos e adorando com os santos. Você acompanhou durante esse final de semana momentos marcantes na vida da igreja, na vida de toda a América, com a visita do Papa Francisco, primeiro a Cuba, depois de Cuba. Você viu as imagens na semana passada aqui no programa, tudo aquilo que o Papa Francisco pregou, as visitas que fez, o jeito que o povo acolheu lá em Cuba. Depois de Cuba, o Papa Francisco partiu para os Estados Unidos, e lá teve vários encontros com o Congresso dos Estados Unidos, encontros com o presidente Barack Obama, e depois o Encontro Mundial das Famílias lá na Filadélfia. Daqui a pouquinho você vai ver aqui, não sei se já está no ponto, mas você vai ver algumas imagens, porque terminou neste domingo a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Ele celebrou a missa de encerramento do Encontro Mundial das Famílias para mais de 1 milhão de pessoas. Acompanhe comigo essas imagens. Foi uma entrada e tanto pelas ruas da Filadélfia. Rodeado por agentes de segurança do Vaticano e do governo dos Estados Unidos, o Papa Francisco acenou e abençoou a multidão momentos antes de celebrar a missa de encerramento do Encontro Mundial das Famílias na Filadélfia. Cerca de 1 milhão de pessoas foram às ruas perto do Parque Benjamin Franklin para assistir à última missa do Papa nos Estados Unidos. Em sua homilia, o Papa Francisco destacou que o amor de Deus é para todos e não é limitado a um grupo específico. Que la misma no tiene nada que ver, que no son. Levantar dúvidas sobre a obra do Espírito, dar a impressão de que ele não pode ter lugar naqueles que não são parte do nosso grupo, que não são como nós, é uma tentação perigosa. Não só bloquear a conversão para a fé, é uma perversão da fé.
no bloquea solamente la conversión a la fe, sino que constituye una perversión de la fe. A fé que cresce com a prática é emoldurada por amor, ele explicou. O Papa sublinhou que o casamento entre um homem e uma mulher e a família que vem desta união reflete o amor de Deus. Ele convida todos aqueles que querem partilhar da profecia da aliança de um homem e de uma mulher, que gera a vida e revela a Deus. O Papa disse que as famílias são uma igreja doméstica, onde a fé se torna vida e a vida cresce em fé. Nunca se deve subestimar o poder de gestos diários de amor e bondade de uma mãe, um pai, avós ou irmãos. São gestos del plato caliente de quem espera cenar. Como a ceia quente, estamos ansiosos para a noite. O almoço, aguardando alguém que se levanta cedo para ir trabalhar. Gestos acolhedores, como uma bênção antes de irmos para a cama ou um abraço depois de retornar de um dia de trabalho duro. Para o fim de sua homilia, ele pediu à multidão para refletir se eles gritam ou falam em casa. Isso, ele explicou, pode ser um medidor preciso do amor que eles mostram em suas famílias e em seu dia a dia. O arcebispo Capucci agradeceu ao Papa por sua visita à Filadélfia. Alguns momentos depois, foi anunciado que o próximo Encontro Mundial das Famílias vai acontecer em Dublin, na Irlanda, em 2018. Olha, foi muito emocionante mesmo tudo o que aconteceu nesse fim de semana. E além disso, a linguagem que o Papa Francisco usa para falar aos corações é uma linguagem tão simples que todas as pessoas entendem. Essa conclusão para mim foi belíssima. Como é que você vive dentro da sua casa? Como é que você trata as pessoas? Se é por meio de gritos, é sinal de que está faltando uma porção grande aí do amor de Deus. São Paulo já dizia, né, que onde há gritaria e tantas outras coisas originárias disso, não habita o Espírito de Deus. As palavras do Papa Francisco sempre enriquecem a nossa fé e nos ajudam a compreender é uma compreensão desde a criança até o mais idoso compreende aquilo que o Papa traz para nós como mensagem. E o Papa Francisco não encerrou por aí a sua missão nos Estados Unidos. Ainda no fim de semana, o Papa visitou uma prisão na Filadélfia e ele abençoou mais de 100 presos. Acompanhe comigo. Durante a sua visita aos Estados Unidos, o Papa Francisco fez um ponto de encontro com os grupos sociais mais desfavorecidos, desde sem-teto até pessoas que foram abusadas sexualmente. E depois ele entrou na maior prisão da Filadélfia para falar com os prisioneiros e abençoá-los. Olhemos para Jesus que nos lava os pés. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vem para nos salvar da mentira que diz que ninguém pode mudar. Ele quer que a gente continue andando pelos caminhos da vida, para perceber que temos uma missão e que o confinamento não é a mesma coisa que exclusão. Nunca será sinônimo de expulsão. Ele ofereceu uma mensagem de esperança para os prisioneiros e direcionou palavras duras para os responsáveis pelos sistemas prisionais que não investem na reabilitação. Sistemas penitenciários. É doloroso quando vemos sistemas prisionais que não se preocupam em cuidar de feridas, para aliviar a dor, para oferecer novas possibilidades. É doloroso quando vemos pessoas que pensam que só os outros precisam ser limpos. Que solo algunos tienen necesidad de ser lavados. Depois de falar com uma centena de presos, tanto homens quanto mulheres, o Papa abençoou-os, um por um. Alguns ouviam atentamente, enquanto outros viveram momentos de emoção como este. Pois é, você acompanhou aí essa visita do Papa Francisco aos presos aí da Filadélfia? Você viu que no começo do VT deu um destaque para aquela cadeira? Aquela cadeira foi construída pelos presos. E é muito interessante a história disso, porque muitos dos presos que estão lá nessa prisão na Filadélfia não são cristãos. Muitos deles são de origem islâmica. E eu me lembro numa entrevista que eles
foram dizendo assim da alegria de construir aquela cadeira para o Papa Francisco. E muitos deles que estavam ali trabalhando mesmo na arte, porque o resultado final é uma coisa muito bonita. Muitos deles não eram cristãos, e eles trabalharam construindo aquela cadeira para presentear o Papa Francisco. O Papa Francisco vai ao encontro das pessoas com tanta simplicidade que essa simplicidade toca os corações. Sabe o que é isso? Eu me lembro muito da história de São Francisco de Assis. Sabia que São Francisco de Assis é um santo, claro, aqui eu vou chover no molhado, não é um santo da Igreja Católica, porém, ele é admirado por muitas outras confissões religiosas. É admirado por religiões não cristãs. Tanto que já foi considerado personalidade do século, o homem da ecologia, porque o seu jeito de ser, o seu ensinamento foi permeando assim a vida da sociedade. Nós sabemos disso, até no meio dos muçulmanos, a pessoa de Francisco de Assis é uma pessoa muito, muito especial. E tantas outras religiões, e também para governantes, tudo, a pessoa de Francisco de Assis. Quando a gente olha para o Papa Francisco, embora jesuíta assim, como soldado na linha de Santo Inácio de Loyola, depois na inspiração das missões de São Francisco de Xavier e na humildade e simplicidade de Francisco de Assis, chegando aí aos corações. Os gestos do Papa Francisco ao acolher as crianças, ao ir ao encontro dos doentes, sempre aqueles que estão assim, num período mais frágil da vida, a gente vê o Papa Francisco dando uma atenção mais especial. Não que os outros não mereçam atenção, mas veja, as crianças, os doentes, os idosos são tão desprezados pela vida da sociedade, e aqueles gestos bonitos do Papa Francisco parando o carro, indo aonde tem um doente, parando o carro, indo onde tem um idoso, depois o segurança trazendo uma criança, levando para o Papa Francisco, é a demonstração na prática daquilo que tem sido o discurso do Santo Padre, o Papa. E depois tem um outro gesto bonito também. Eu me lembro que o Papa Francisco estava falando ali na praça, tinha ali os deputados todos, o Congresso, o presidente Barack Obama, todo falando para o povo, e terminou dizendo assim: rezem por mim, pedindo para que o povo rezasse por ele. E depois disse assim: mas se você não reza, porque talvez você não seja cristão, eleve pelo menos um pensamento positivo para a minha pessoa nesses dias. Olha que beleza, se vamos estar junto, numa harmonia. Os cristãos rezem por mim. E se você não é cristão, dizia ele, eleve um pensamento positivo, pedindo pela minha vida e pelo êxito da missão ali. Porque o Papa vai e foi com o objetivo de falar a verdade. Não vai ali, olha, os interesses do Barack Obama são outros. A maioria dos estados, grande parte nos Estados Unidos, os estados já aprovaram a união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo. E então o Papa não vai lá para dizer assim, não, está aprovado isso, é assim mesmo que tem que... Não, ele vai lá para falar a verdade, segundo a doutrina da igreja. Então, vai como profeta. Não vai para simplesmente levar uma palavra agradável. Sua presença é agradável, mas a palavra que sai de sua boca é uma palavra profética, que vai ferindo os corações, vai tocando ali na ferida sem medo algum. É a voz profética da igreja. Sempre assim, a igreja de Jesus Cristo. Eu fico feliz mesmo de saber que nessa simplicidade, nessa transmissão da paz, transmissão de uma acolhida muito grande, não deixa de falar a palavra profética. E até eu me surpreendi ontem com um programa de rádio, quando os apresentadores diziam assim, nossa, o Papa Francisco foi visitar um líder, o líder cubano, foi ali naquele regime de Cuba, e dizendo assim, como se fosse uma novidade para a igreja, sempre dialogou com todas as culturas e com todos os regimes. Não foi o primeiro Papa a visitar Cuba. Papa São João Paulo II esteve em Cuba, Papa Bento XVI também teve um diálogo profundo com o povo, com o presidente cubano, com Fidel Castro, e depois na linha aí de João Paulo II, do Papa Bento XVI e de Papa Francisco, é que surgiram grandes coisas para o regime cubano. Eu me lembro até que uma senhora foi entrevistada durante a visita do Papa a Cuba e dizia assim, olha o que o Papa Francisco fez, não negando aquilo que os outros já fizeram, porque outros também foram lá dialogar, e chegou no ápice ali com Francisco, aquilo que o Papa Francisco tem feito, porque
o bem que tem feito para a sociedade cubana, o que tem acontecido na sociedade cubana, tem a interferência da igreja, a interferência do Papa Francisco. É voz profética de Deus para a vida dessa nossa sociedade. Pois bem, vou encerrar aqui o meu discurso dizendo que você que está participando comigo está concorrendo aqui a esse livro, concorrendo o livro dos arcanjos, junto com as novenas, o livro que eu vou sortear no final do programa para todos os que estiverem participando comigo, para você que vai ficar sócio, é o livro Arcanjos com as novenas de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, escrito pelo padre Aguinaldo José, e que eu tenho certeza que você vai gostar. Então liga para cá, 1938719620, e você vai concorrer esse livro. Vou para o intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.